Olá, Roberta Mustaki para mais um post, esse quase que emergencial para o canal T21. Lembrando vocês para seguirem nossa página, para receberem antes a notícia do que está rolando online. Curtam, comentem, façam suas perguntas que a gente sempre leva para os médicos para tentar responder. Assim como esse pedido que eu acabei fazendo por Dr. Zan, de vir conversar um pouco com a gente a respeito da vacina do sarampo. Mais uma vez, obrigada por dar essa assistência ao nosso canal, às pessoas que têm dúvidas. Eles mandam bastante mensagem agradecendo essa informação que a gente está passando. Então, super obrigada em meu nome e em todo o pessoal aí do canal T21. E o que a gente está vendo? Está acontecendo um surto de sarampo, certo? Sem dúvida. Nós estamos com uma evidência clara de quadro epidêmico de sarampo no momento no país e também em São Paulo, claramente. Quando você diz quadro epidêmico, às vezes pessoas da área de saúde não entendem muito bem o que isso quer dizer. Quer dizer que, ai, nossa, disparou ou, nossa, reapareceu. Qual é a gravidade dessa palavra epidêmico? A primeira coisa que precisa ser entendida, assim, o que é um quadro epidêmico? O que significa epidemia? No momento onde a gente considera a frequência que ocorre um determinado evento numa população, evento esse que eu vou considerar no caso específico, o sarampo, ele foi considerado como extinto no Brasil. E de 1 ano e meio, 2 anos para cá, ele vem surgindo de uma forma progressivamente, não de forma assustadora. Entretanto, no fim do ano passado para este ano, no último 6 meses, esse quadro se expressou de uma forma muito frequente. Essa frequência do evento que não era habitualmente visto passa a ser considerado epidêmico, visto que, em especial, há uma complexidade grande na possibilidade de infecções populares. Vou traduzir. As pessoas se contaminam com grande facilidade. A contagiosidade do evento sarampo é muito grande, fazendo com que o contato entre uma pessoa e outra, através de gotículas da fala e lágrima, principalmente da fala, respiração, possam contaminar outras com grande facilidade. E esse evento, quando acontece, por exemplo, no inverno, há uma possibilidade muito grande de se replicar, porque a gente se aconchega, a gente se aproxima, a gente se aquece, as portas e janelas fechadas, e aí a contagiosidade é maior. Certo. Pode ter alguma relação desse retorno de uma doença que era considerada extinta, pelo menos no Brasil, com essa questão de algumas pessoas ser contra a vacinação? É claro que quando as pessoas usam o instrumento contra a vacina, estão desfavorecendo toda a população. Se você não quer vacinar seu filho, o ideal é você assumir uma responsabilidade para você, e é o que acontece. Entretanto, você assume uma lesão social. A população acaba tendo repercussão de você não vacinar teu filho. E isto é, de uma forma delicada, no mínimo, irresponsabilidade para com teu filho e para com a tua sociedade. Portanto, a imunização, ela é passível de ser feita. Ela não pode ser obrigatória, mas ela deveria ser feita de uma forma consciente, porque ela tem uma eficabilidade e uma segurança. Com relação à vacina do sarampo, todas as crianças, teoricamente, até de rede pública, receberam a primeira dose, certo? Eventualmente a primeira e a segunda, dependendo da faixa etária. Sarampo está contido numa associação de vacina que é sarampo, rubéola e cachumba, ou essa é a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, ou a tetraviral, que é sarampo, rubéola, cachumba e varicela. Certo. E essas pessoas que já tomaram essa vacina? Eu peguei algumas perguntas mais frequentes que tá rolando no canal, que me mandaram por Instagram ou mesmo pelo YouTube, e resolvi trazer aqui pra gente tentar tirar o máximo de dúvida possível.
E uma das questões muito importantes é, eu já dei para o meu filho essa dose aí que você falou, eu preciso revaciná-lo? Dependendo da faixa etária que o teu filho tomou essa vacina, eu vou traduzir. Se o teu filho tomou a vacina há menos do que 2 meses anteriores, portanto, nos últimos 2 meses, se ele tomou a vacina, ele não precisa fazer. Entretanto, se ele tomou essa vacina há mais do que 2 meses, todos deveríamos fazer essa vacina. Tem alguma diferença em relação à vacina do sarampo dentro da população com T21? Algum critério de diferença, algum padrão de idade, alguma questão ligada a fatores de cardiopatia ou coisa assim? Bom, o único item relevante para ser considerado é que a vacina tetraviral, sarampo, rubéola, cachuba e varicela, teoricamente, tem maior risco de gerar quadros com convulsão febril, fazendo-se antes dos 2 anos de idade. Portanto, façam a tríplice viral durante o 1º ano e entre o 1º e o 2º ano. Se você tiver que fazer a tetraviral, a minha sugestão é que faça a tetraviral após 24 meses de idade. Isto não só nesse momento epidemiológico. A vacina tetraviral, ela aumenta o risco de convulsão febril na população com trissomia 21, a qual já tem risco prévio de síndromes convulsivas independentemente da vacinação. E se a vacina gera um quadro febril que pode induzir a um favorecimento de uma convulsão febril, esta passa a ser considerada uma vacina a ser protelada. Então não é a vacina de sarampo que tem que ser protelada, é a tetraviral que tem que ser protelada. Portanto, prefiram fazer a tríplice viral. Eu não diria prefiram, façam a tríplice viral até 24 meses de idade. Passou dos 24 meses de idade, aí pode fazer a tetra com segurança. Você falou até, mas eu posso fazer com qual idade antes? A partir dos 6 meses? Posso fazer no meu bebê de 2, de 3 meses? A partir de que idade? Então, nesse momento epidemiológico, o Ministério da Saúde projetou fazer-se a partir de 6 meses de idade. Outrora, nós fazíamos a partir de 7º mês de idade. Acabou o 7º mês de idade, nós passamos a fazer a partir de 1 ano de idade, mas agora, por questões epidemiológicas, é prudente que nós repensamos isso e isto foi trazido para que façamos a partir de 6 meses de idade. Então, a primeira dose a partir de 6 meses de idade e depois, no mínimo, no intervalo de 6 meses, intervalo mínimo de 6 meses, nós faremos a segunda dose. Se, entretanto, a segunda dose cair nos primeiros 24 meses de idade, lembre que nós vamos fazer a tríplice, assim como a primeira, a tríplice viral. Jamais projete fazer a tetraviral, a não ser que não tenha outra alternativa. Então, assim, evite de fazer a tetraviral de novo antes dos 24 meses de idade. E faça a vacinação a partir de 6 meses de idade. Certo. E meu filho, que já fez toda essa primeira e a segunda dose, tem 5 anos. Se ele fez a primeira e a segunda dose e ele tem 5 anos de idade, vou repetir, se a última dose que ele fez teve um intervalo da última para cá menos do que 2 meses, ele não precisa fazer. E como com 5 anos de idade, certamente a última dose faz muito mais do que 2 meses, então todos devemos fazer. Eu estou amamentando. Eu posso tomar essa vacina? É imprudente você tomar essa vacina enquanto estiver amamentando. Meu filho é cardiopata. Mesmo assim, os padrões de vacina são idênticos? Idênticos, com segurança. Certo. Mais uma pergunta aqui. Ocorreu um caso de sarampo na escola do meu filho. Como eu faço para identificar esse quadro clínico? Existe algum critério, alguma característica que eu possa observar para levar a um médico? Bom, se ocorreu um quadro de sarampo na escola do teu filho, é porque o diagnóstico já foi definido, já foi determinado. A Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde já se programaram para fazer uma prevenção
de imunização a todos os ambientes com maior risco de contagiosidade. Ora, no momento em que eu tenho uma questão que eu não tenho o diagnóstico certo, e justamente durante o momento climático, inverno, eu tenho quadros de erupções cutâneas que são de múltiplos agentes virais e até, por que não, de situações imunológicas relacionadas com bactérias. Por exemplo, eu tenho um aumento da incidência de escarlatina, que é uma reação imunológica referenciada e vinculada com a bactéria que é Streptococcus, infecção de garganta. Isto tem que ter um diagnóstico clínico claro, transparente e é fácil de ser feito. Então, o teu pediatra está habilitado a fazer esse diagnóstico. Mas, por outro lado, tem algumas viroses, algumas erupções cutâneas que se sobrepõem. Rubéola, roséola, exantema súbito, cada uma delas tem manifestações clínicas diferenciadas. O quadro de sarampo tem uma expressão muito mais comprometedora do que essas anteriormente citadas. O quadro de sarampo tinha um marcador bem caracterizado, que eram as manchas de Koplik, que são manchas esbranquiçadas com halo vermelho dentro da boca, na bochecha por dentro, na altura do segundo molar. É claro que quem não conhece Koplik vai ter dificilmente a possibilidade de diagnosticar, mas ela não é em 100% dos casos, ela não está presente em 100%, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. Então, é claro, na dúvida, com quadro catarral, com febre, com os olhos vermelhos, o primeiro diagnóstico neste momento epidemiológico crítico é sarampo. Então a gente tem que ter uma prevenção. Se eu não conseguir fazer os exames laboratoriais imunológicos que confirmam o diagnóstico, eu tenho que tratá-lo como se tal fosse. Tratar como? Fazer uma prevenção do estado de saúde, sintomatológico e, sem dúvida nenhuma, a prevenção ambiental. Se você tiver alguém no teu prédio, então o prédio inteiro vai ter que fazer vacinação. Na tua escola, vacina todo mundo. E isto é uma forma que nós vamos conseguir interromper essa grande contagiosidade da reação do vírus sarampo. É uma doença que se distingue entre adulto e criança, ou seja, pega mais em criança do que adulto ou pega mais em adulto do que criança? É mais perigoso para adulto do que para criança? Existe risco de vida? Vamos lá. Sarampo, por si só, isoladamente, ele é uma doença exantemática que vem associado com febre, mal-estar e claro que esse quadro gera uma reação imunológica que permite o acesso à infectibilidade de outros oportunistas. E os agentes oportunistas são os agentes que habitualmente lesam mais o indivíduo. Tanto o adulto como a criança são alvos. A criança, por ter seu processo de maturação imunológica, ainda é mais arriscado a doença do sarampo. Mas, por outro lado, nós temos um comprometimento relacionado ao próprio vírus, que é a encefalite. E aí sim, este quadro é severo, muito severo, mas ainda bem que ele é bem pouco expressivo, bem pouco frequente. As complicações são complicações bacterianas, associadas principalmente a pneumonias e otites, mas são bacterianas. Por isso, nesses momentos, o médico tem que estar ao lado para poder prescrever a melhor terapêutica, que é, no caso, para a complicação, uma antibiótico terapia. Certo. Essas dúvidas foram a que o pessoal do canal pediu, mandaram por Instagram. Eu espero que esteja esclarecido algumas questões em relação à vacina. Eu acho que você está recebendo bastante ligação em relação a isso. As ligações estão relacionadas assim: devo fazer a vacina do meu filho? A resposta é deve, desde que teu filho não tenha sido vacinado nos últimos 2 meses. Perfeito. Doutor Zé, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria aproveitar e agradecer a Fabiola, que foi uma das que mais mandou perguntas. Obrigada, Fabiola, que é a mãe de uma criança. E deixar aqui meu beijo, meu obrigada para vocês também. Estamos à disposição para qualquer possibilidade de ajuda. Obrigada.